Oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio da série Homens de Aço para falar de histórias inspiradoras de sucesso no segmento de ferro e aço. Estamos aqui com o meu amigo Luizinho, da Amapá Ferros. Luizinho, muito obrigado. Obrigado você, meu amigo, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Prazer estar com você. E Luizinho tem uma história muito bonita. Quero conhecer tudo. Como é que foi esse início, né, Luizinho? Como é que... O que te inspirou aí? Me conta um pouquinho do passo a passo. Como foi a história? A gente começou lá atrás, eu comecei a trabalhar muito novo com meu pai, né? Então eu com 13 anos já comecei a dar um apoio para ele. Ele tinha uma metalúrgica, trabalhava com estrutura metálica. E aí eu fui trabalhando com ele, ajudando. Isso. 13 anos eu tinha, 13 anos. Eu já ia com ele aos sábados, né? Às vezes os meninos jogando ali outra coisa, jogo e tudo, e você... Não, ele me liberava, mas às vezes dizia, olha, bora trabalhar que homem tem que trabalhar cedo, que esse negócio de ficar sem produzir não é para homem, não. Te deu essa base de responsabilidade, já né? Foi me orientando. E aí todo sábado eu ia com ele para ajudar. Naquela época a gente fazia muita obra de empreitada. E aí os pagamentos sempre são semanais, né? O pessoal de empreitada, eles têm aquela mediçãozinha da semana pro cara receber. E aí eu ia com ele, ajudava a pagar, ele me dava o dinheiro, mandava fazer o recibo. Eu já lidava com o dinheiro ali, já pagava aquele vale da galera. E aí fui trabalhando com ele. Aí depois eu fiz uma faculdade de engenharia civil, naturalmente trabalhar com ele. E aí eu entendi que em um dado momento seria interessante a gente ter a parte do comércio do aço. Vender o aço, comercializar, tentar capilarizar da maior forma possível. Como é que você enxergou isso do ferro e aço? Você viu margem, você viu oportunidade? Na metalurgia, certamente você estava comprando aço e fazendo a industrialização, ou seja, o serviço, né? Fazendo a melhoria daquele aço. E você enxergou que aquilo ali tinha... Na verdade, a gente sempre eu sempre tive uma vontade de ter o comércio. Qual é o grande lance do comércio? É que você consegue ter vários clientes. Então, quando você vive de obra, a tua medição ela cai muito pingada. Entra dinheiro num volume razoável pontualmente e sai muito dinheiro todo dia. Então, isso é muito desgastante. E assim, por mais que você tenha um volume grande, você tem ali 10, 12 clientes espalhados. E no comércio, você tem gente comprando que você não sabe nem de onde está comprando, que horas está comprando, como está fazendo. Então, a margem ela é bem mais apertada e menor, mas você tem um giro melhor. E eu sempre achei que seria interessante ter isso, trabalhar com aço, vender o aço, puxar desde a primeira ponta. Uma recorrência, né? É como uma recorrência, porque no final o comércio, seu cliente, ele vai estar lá, ei Luizinho, tem mais um bergalhão, bota aí, faz Você continua atendendo e fica recorrente. E assim, eu achava que a gente entrando uma etapa no processo, a gente conseguiria oferecer um diferencial para o nosso cliente, da estrutura metálica. Dizer assim, ó, eu tenho aço, eu faço a estrutura, eu consigo te dar uma vantagem competitiva com relação aos outros concorrentes que fazem estrutura e não tem isso. E aí ele sempre achou que era muito volume para pouco resultado. E realmente é. Mas aí um dado momento, que foi em 2016, eu cheguei para ele e disse assim, olha pai, eu vou sair da empresa, preciso realmente ver se o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando vai dar certo. E aí montei a minha empresa, a Midas, né? Você estava com que idade? 2016 eu estava com 30 anos. 30 anos. 39, vai fazer 9 anos agora em outubro a empresa, 30 anos. Ah, que legal. Então, você foi para a faculdade de engenharia, enquanto você trabalhava com ele? Trabalhava direto já, na faculdade, fazia faculdade e trabalhava com ele, já trabalhando direto todo dia. E na faculdade você já enxergava isso, assim, Eu tinha essa vontade, mas eu não tinha o pensamento de sair da empresa e montar um comércio. E aí, de um dado momento para frente, a gente entrou em entendimento que eu iria montar isso. Por quê? Porque eu queria, ele não queria. Eu digo, bom, eu não vou entrar num embate com meu pai, montou um negócio dele, tem um negócio funcionando, próspero e tudo mais, eu não vou chegar aqui e dizer o que ele tem que fazer ou não, quem sou eu, né? Então, deixa eu fazer o que eu acho que pode dar certo. E se der certo, eu tenho mérito. Se der errado, eu vou baixar a cabeça, meter o rabo entre as pernas e voltar dizendo assim, ó, eu fiz bobagem. E aí eu saí, meio que saí, né? Porque hoje ele é meu cliente, compra direto com a gente. Então, e resolvi montar a minha empresa independente mesmo. E aí a gente hoje trabalha muito junto, muito unido. Eu digo que a gente funciona como um grupo, apesar dos comandos serem diferentes, mas a gente trabalha muito unido e se apoiando um outro o tempo todo.
Mas durante a faculdade, eu tinha o pensamento de continuar fazendo obra, de aumentar o portfólio da empresa. Só que conforme você vai vendo algumas coisas, e o nosso ramo de estrutura metálica é um ramo muito específico, a gente começou a sofrer ataque de fora, de grandes players aí daqui do Sudeste, do Sul, que tem empresas grandes que fazem aqueles grandes armazéns, e a gente tinha dificuldade de conseguir ter competitividade com eles, porque eles entravam lá colocando o material num preço de fora, num preço quase igual ao nosso, a gente ficava com um negócio assim, porque o método construtivo deles é um método muito bacana. Então, eu digo, não, a gente precisa dar um jeito de capilarizar isso daí. Isso não te chamou a atenção, por exemplo, como é que eles lá do Sul, etc., chegam aqui com preço competitivo? Sim. Fica pensando assim, tem alguma margem escondida aí que eu não estou sabendo, né? Tipo, ou na compra, né? Enfim, Talvez. acho que você, como essa veia comercial que você tem aí desde cedo, deve ter feito alguns questionamentos. Será que não tem aí algum segredo que eu vou ter que explorar, mas será que a compra ou... A gente entende, tu sabes que tu mexe bastante com isso também, que toda vez que você envolve um pouquinho de engenharia com tecnologia, com pesquisa, você consegue melhorar o seu resultado. Então eu entendia que o desenvolvimento do projeto estrutural dos caras era um desenvolvimento de projeto bem enxuto. Então eles tinham algumas máquinas que fabricavam as vigas soldadas dos armazéns, que eles conseguiam reduzir, não tinham mão de obra, era máquina operando, e aí você não tem como competir com isso. E aí o cara tem um custo muito enxuto de fabricação, de montagem não, porque aí quando tu vai pro campo, tu tem que botar gente do mesmo jeito. Por mais que tu tenha uma diferença ali de um parafuso, de um negócio, de uma fixação, ou de um método que um seja um pouco mais rápido, outro um pouco mais lento. Mas na fabricação dava essa diferença grande. E eu entendi que seria isso, essa parte de engenharia, de tecnologia, de desenvolver um projeto estrutural mais enxuto que também respeitasse as normas. Porque ele com maquinário e ele com produtividade, ele entregava mais com menos recursos. Exatamente. Custo fixo bem menor. Então você começou, então você falou, pai, eu acho que vai dar certo, mas você realmente quis enfrentar você mesmo. Eu disse para ele assim, teve um dado momento que eu cheguei e disse assim, ó, eu vou montar meu negócio. Foi no ano que nasceu a minha primeira filha, Cecília. Então eu disse assim para ele, até brinquei, que ela nasceu em julho e eu abri a empresa em novembro, né? Esse pai ainda como eu vendia muita obra para ele, eu tinha um saldo de comissão, né? Eu ia vendendo as obras e tomava conta de algumas obras, da maioria, e ele ficava na gestão, né? E eu ficava mais em campo, eu disse para ele, ó, tem um saldo de comissão meu, eu quero só que o senhor divida isso aí para mim, porque se der algum BO, não falta comida lá em casa. Mas a gente vai se virar, não vou lhe perturbar com nada não. E aí saí mesmo e a gente começou ali na Midas, lá em Belém. Então isso em Belém? Isso, 1º de novembro de 2016. E aí, Midas foi a tua primeira empresa? Minha primeira empresa, lá em Belém. De lá a gente trabalhou 3 anos, e aí em novembro também, final de outubro na verdade, eu fui em Macapá, através uma tia minha com um tio meu estão lá, que foram pessoas que me ajudaram bastante no início, me receberam lá e me levaram para conhecer e rodaram e me apresentaram muitas pessoas bacanas. Então Macapá por causa dos seus parentes? Não, na verdade, Macapá, qual era a ideia? Como lá a gente sabe que existem algumas diferenças tributárias, eu tinha na cabeça o seguinte, eu preciso comprar um material, eu não tinha tamanho, então eu não tinha volume para competir com meus concorrentes lá em Belém. E aí eu disse assim, eu tenho que arrumar um jeito de comprar mais barato. Eu não tenho volume, eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu tenho que arrumar alguma forma. E lá em Macapá, como a gente tem esse benefício, eu digo, eu vou comprar. Como eu tinha algumas máquinas, eu digo, eu industrializo e mando para Belém. Então a ideia de Macapá era essa. E aí quando eu fui para lá, os Cláudio Norteadora, que são de lá, que na realidade são primos da minha mãe e vivem, são do Acre, que a minha mãe é acriana, e foram para lá, morar para lá com o tempo, me receberam e me ajudaram muito lá. E aí me apresentaram as pessoas, aí eu aluguei um galpão e montei uma estrutura de loja que na minha cabeça, eu digo, eu vou montar uma loja para custear minhas despesas e eu ter condições competitivas na telha, no perfil que a gente fabrica lá e em outros materiais. Depois comprar uma máquina de coluna, tela, telícia. Isso assim lá em Macapá? Lá em Macapá. Então, vou botar uma unidade, se ela se pagar, tá tudo bem. Eu montei a loja para ela se pagar.
De certa maneira, o meu benefício é depois fazer uma industrialização. A minha ideia era o seguinte, eu digo, eu vou montar a loja para pagar minhas despesas fixas daqui e o material, como eu vou comprar mais barato, lá em Belém eu vendo legal. É onde você Só ganha. que assim, um mercado que a gente foi muito bem recebido. E para minha surpresa, a gente teve um desempenho bem acima do esperado. Aí eu digo, não, peraí, vamos arrumar a casa aqui porque a gente está tendo um resultado positivo. Sim. Está sendo muito bem aceito pelas pessoas, a gente foi muito bem abraçado. O nome da empresa ajudou muito, a Amapá Aço. Por coincidência, ninguém lá ainda tinha um nome. Foi bom que você levantando pegou já o nome do estado. Nome do estado. Pois já. é. Aí eu peguei, coloquei a Amapá Aço. Botou a bandeira no... Botamos a bandeira. Tive a felicidade de escolher um ponto muito bom. E aí a gente, graças a Deus, a loja foi um sucesso. E aí eu tive que dar uma reorganizada na rota, né? Porque eu digo, Sim. agora eu tenho que montar uma estrutura de loja para atender a galera, porque tá todo mundo pedindo, o mercado tá pedindo. Sim. E aí a gente começou a ajustar a loja. Mas investir com demanda é outra coisa, né? Não, aí você tá tendo um volume, é diferente. E a gente, quando eu aluguei o ponto em novembro de 2019, e a minha previsão era abril de 2020, mas veio a pandemia. Então com a pandemia a gente prorrogou. Então a pandemia tinha uma loja, mas você estava ampliando, é isso? Não, a loja, porque que acontece? A vantagem do aço é que tu não precisa de nada pronto para te vender aço. Tu precisa de um caminhão, um vendedor e o ferro lá no chão. Não precisa nem estar bonito, eu falo para meus clientes. Tava tudo em obra. Não, para que arquitetura demais não, meu amigo. Se até tivesse sujo de graxa as paredes, o cliente gosta. Fala, aqui tem preço baixo. Mas tu sabe o que acontece? A gente tem um ramo que a gente recebe muito serralheiro. E quando você enfeita muito o negócio, o serralheiro se sente desconfortável de entrar lá. Ele até acha, rapaz... Ele fica encabulado de ir lá. Não é o melhor preço aqui. Aqui não tem o melhor preço porque se ele está gastando dinheiro demais com essas frescurinhas, ele não está com o melhor preço. E outra coisa, são pessoas simples que estão ali no dia a dia, o cara tá soldando, o cara tá esmerilando, às vezes ele se suja de graxa, ele tá com uma roupa mais simples, ele fica envergonhado de ir na loja que é muito... Não é, a loja que é muito cheia de firula. Então a gente tem que ter uma loja prática. E antes a gente não... Eu tinha o galpão com vergalhão, tinha um caminhão Munk. Eu digo, eu preciso disso para entregar. E assim a gente começou. Sim. E aí eu fui fazendo a obra, fui ajustando, e aí eu digo, vou inaugurar a loja, a parte de loja bonitinha e tal, em abril. Abril de 2020. Aí, o que acontece? Veio a pandemia. É. Aí para tudo, lockdown, confusão, Pandemia, não vem nada, pandemia. Ninguém pode vender, ninguém pode ir para canto nenhum, todo mundo trancado de casa. Aí foi se ajustando, e aí em agosto de 2020, no finalzinho de agosto, nós conseguimos inaugurar a loja já com as máquinas de telha, com pórtico, já com uma estrutura bem melhor. Foi até melhor no final de tudo, porque a gente ia inaugurar sem essas máquinas de telha, e isso deu um diferencial legal pra gente, porque eu ainda estava comprando as máquinas iam chegar e eu queria abrir de qualquer jeito. Aquela história, tu tá gastando, tu quer botar para girar o mais rápido possível. E aí inauguramos ela em agosto de 2020. Então a loja fez 4 anos, vai fazer 5 anos esse ano. E aí em junho de 2022... Aí eu voltando em 2020, quem tinha estoque em 2020... Bamburro. Porque 2020 eu me lembro, quando deu o lockdown, etc., aí alguns clientes falaram, eu estava produzindo as máquinas para eles. Aí ele falou, Léo, tô com 120 funcionários e eu não sei o que fazer. Como é que eu vou fazer? Os caras entrou num nível de preocupação pela estrutura que ele estava e tudo. Mas foi aquele susto, né? Foi um momento, assim, realmente um momento ruim, muito triste, né, para todo mundo. Foi. Mas quem tinha estoque, enfim, acabou se valorizando bastante, absurdamente. Não, e para ti, como é que foi? A galera queria cancelar pedido, a galera se aperreou muito ou não? O cliente mandou e falou assim, não cancelar, mas ele assim, segura. Segura. Mas acho que foi a reação de todo mundo no início, né? Vamos segurar para ver o que vai acontecer. Eu vi o desespero dele, porque imagine realmente você ter 120 funcionários que vai bater na sua porta para pegar o teu salário, obviamente, sem girar a empresa. Então ele bateu o desespero, ele falou, como é que eu vou fazer? Segura aí um pouquinho, Léo. Aí eu vi o desespero de alguns. Mas esse desespero, é por isso que eu quero saber porque eu gosto de ouvir também um pouco o frio da barriga. Tem um momento do frio da barriga. Tem 2 momentos do frio da barriga. O primeiro, que eu quero voltar um pouco, é quando você abriu o teu próprio negócio. Certo. Porque você, como você falou, eu vou desbravar esse agora é o meu negócio, não deu e tal. Mas você entrou, com certeza, com a quantidade de material
Ninguém começa com muito material. Não tinha material nenhum. E dá aquele friozinho, meu amigo, eu tô botando aqui dinheiro, eu tô botando meu tempo, eu tô... Enfim, esse friozinho, eu quero voltar nesse friozinho, meu amigo. Eu quero, assim, porque lá, na hora, quem tá acreditando é você. E assim, a gente chegou a negociação que a gente fez para ficar com a área que nós estamos hoje da Midas e para trabalhar lá, elas tinham máquinas de corte e dobra de chapa. E aí, a gente tinha umas sucatas de barra, de sobra que faziam anteriormente, e mais nada, de estoque de aço, né? As máquinas, assim, operando com dificuldade, duas um pouquinho melhor, duas numa situação bem delicada. E aí a gente acabou... O que eu fazia no início? Só serviço de corte e dobra. Eu não tinha um quilo de prego para vender. Aí eu chamei... Então ele botava o material, você fazia o serviço. A gente prestava serviço aproveitando a cancha da empresa anterior que estava lá, que era também da nossa família, do meu avô, mas ele fez uma negociação lá comigo, então eu disse, eu preciso entrar só, eu não vou trabalhar nem com meu pai de sociedade, então eu preciso entrar só, e ele foi muito correto comigo, muito direito, sempre foi um exemplo para nós, que eu tenho o orgulho de ter o nome dele, Luizinho também, e... Seu avô. Meu avô, que hoje está lá com o Papai do Céu cuidando da gente, e aí ele nos ensinou muita coisa. Então ele disse, não, tudo bem, meu filho, vai trabalhar então, e a nossa negociação vai ser dessa forma. E aí eu peguei as barras, vendia alguma coisa ali, de vez em quando aparecia um serralheiro querendo comprar um material, eu pegava as barras e dizia assim, eu viro cantoneira para ti. Eu te faço a cantoneira mais barata que tu tá comprando. E aí eu fui vendendo uma cantoneira aqui e acolá, pegava serviço de corte e dobra, aí eu recebi um orçamento de um cliente, e foi até engraçado, era R$ 7.500, acho que era isso, cara. E o cliente me cotou com material. Eu disse, pô, mas eu não tenho esse material, mas é o seguinte, eu não vou perder o material, porque o material vai dar volume. Aí eu peguei e liguei lá para um fornecedor que tinha de lá, um concorrente, que na época ainda não era concorrente, né? E aí eu disse assim, a gente presta um serviço para vocês aí de corte e dobra de vez em quando, vamos fazer o seguinte, queria pegar esse material e pagar como permuta. Fechou, Luizinho, pode fazer. Aí eu peguei e digo, vou comprar a chapa, vou pagar com o meu serviço e vou vender pro cara e pagar e agregar o corte e dobra junto. Aí eu já melhorei, fiz uma venda grande, R$ 7.500 foi uma venda grande para mim. E aí teve a margem da comercialização boa, do produto. Porque a chapa, como eu paguei com o serviço, ela entrou a preço de custo para mim. Sabe? Então, acabou que deu certo, aí eu fui fazendo isso, encontrei uma pessoa que é um cliente nosso, que me deu 2 obras de shopping no interior, que foi fazer uma compra alta de vergalhão, e aí ele me mandou o orçamento. Na época o diretor técnico dele, que era o Rodrigo, gente boa, da melhor qualidade, um cara extremamente qualificado, bacana, parceirão nosso, mandou, Luizinho, pô, eu tô com essa cotação aqui, o que tu consegue de preço? Aí eu peguei, ajustei, fiz um preço mais barato, e eu disse, olha, só tem uma condição. Ele disse, qual é, Luizinho? Ele disse, eu tenho que emitir o boleto, eu tenho que faturar para ti e emitir o boleto antes de eu te entregar o material. Eu disse, por quê? Porque eu vou pegar esse boleto, vou destrocar no banco para comprar o aço, porque eu não tenho dinheiro para comprar o aço nem crédito. Você jogou aí, ainda a verdade. Já, falei a verdade. Sim. E como eles eram parceiros, eu falei a verdade para ele. Sim. E aí ele disse, não tem problema, assim, pode emitir. Fechou num dia, no outro dia emitir a nota fiscal. E aí eu fui no banco, destroquei com uma taxa da época, 4%, pior que juro de agiota. Maria. Mas eu fiz. E aí eu comecei a fazer essas vendas, vamos dizer assim, não é como se fosse uma venda casada, né? O cara estava precisando de um material, eu não tinha, mas eu dizia assim, eu consigo te entregar com X dias, num preço um pouquinho mais, porque eu não tinha estoque, não tinha nada. E aí a gente começou a vender, vendi vergalhão assim, vendi chapa, perfil, e aí foi quando eu comecei realmente a estruturar meu estoque. Mas ter uma ideia, meu primeiro pedido grande que eu fiz, que eu achava assim, eu olhava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Eu comprei 16 mil de eletrodo. Aí eu olhava assim e dizia, rapaz, 16 mil de eletrodo, você tinha muito serralheiro na... Não, eu digo, porque é o seguinte, eu precisava vender uma coisa barata. E chamasse, eu sei que o cara compra todo dia isso. Verdade. Aí eu botava o eletrodo lá e dizia assim, eletrodo da marca tal, que a galera gosta, num preço, aí eu vendia mais barato que todo mundo, assim, barato pra chamar a galera mesmo. E aí eu digo, rapaz, como é que eu vou pagar esses 16 mil? Mas graças a Deus deu tudo certo e hoje em dia
A gente tá foi, aí foi devagarzinho, fazendo as vendas. Aí o que eu fazia? Quando eu fazia uma venda grande, tipo essa que eu fiz de vergalhão, eu não peguei R$1. Não peguei R$1 para mim. Um exemplo, a venda foi 200 e poucos mil de vergalhão. Desses 200 e poucos mil, vamos supor que eu tinha que pagar 180 mil de vergalhão e sobrava 40. Eu digo, manda com os 40 de vergalhão. Não, vou só pagar o boleto e mando os 40 de vergalhão. O meu custo aqui eu vou dar meu jeito, estou pagando até hoje de outro jeito. Não botou a mão no... E aumentando estoque, aumentando estoque. Chapa, fechei 100 chapa contigo. Quanto dá isso? 200 mil, tá aqui. Quanto vai me custar? 150. Compra 50 mil mais de chapa, vai botando no estoque. E assim eu fui criando meu estoque. E aí, em 2019, que a gente estava ali um pouquinho melhor, a gente foi. Aí eu comecei com esse negócio de crescimento foi o quê? Foi dobrando a cada... Porque começa a gente começou, e vai... No primeiro ano, o crescimento deve ter sido... A gente conseguiu realmente começar a fazer isso que eu estou te falando no final de 2017. Então eu passei quase um ano organizando, fazendo serviço, roendo um osso, assim, alinhando algumas estruturas, porque o próprio galpão nosso estava destelhado, dificuldade nas instalações, então eu tinha que fazer alguns reparos, recuperar algumas coisas para ter uma mínima condição de girar. E aí a gente começou realmente a vender um pouquinho melhor em 2019, cara. Então, aí em 2019 nós vendemos um pouquinho, 2020 já melhorou um pouco, de agosto para frente, depois que a loja inaugurou, já melhorou bastante. E aí de 2021 até 2024, nós aumentamos 10 vezes o que a gente vendia. Então, foi uma diferença. De 2021 para 2024, aumentou tudo isso. O salto maior, na verdade, foi 22 e 23. Porque... Tem a ver com industrialização? Talvez, eu acho que o percentual da fábrica ele não impactou muito no geral. Foi muito bom porque a gente passou a ter uma competitividade bem maior, né? A gente oferta os produtos com um preço totalmente também, diferente da... Outros clientes também, né? Por exemplo, sim, a gente você não entrava, você passou a entrar. Passamos a entrar, com certeza. E aí a gente conseguiu ter um equilíbrio melhor para atender os nossos clientes, né? Porque hoje a gente, graças a Deus, tem um resultado legal, porque a gente atende bem nossos clientes e preza por isso, trabalha com seriedade, busca sempre entregar materiais de qualidade dentro do que tem que ser feito. Que bacana. E você é um ótimo negociador, né? Eu sei que você é um ótimo negociador. Compra bem, a gente vende bem. Qual é uma dica de negociação que você daria? Que você geralmente usa para você? Até mesmo para eu poder entender quando eu for vender outra máquina, essa né? Não, mas assim, para dar uma inspirada em quem... Porque eu acho que também o ramo do ferro e aço, você tem que saber comprar bem, você tem que saber vender. Como você falou, ter uma linha de atuação em que o cliente fala, o Luizinho confiável, entrega no prazo, tem bons preços. Sempre tem que ter uma linha em que todo mundo acredita. Eu acho que o principal de tudo é você passar seriedade para as pessoas, honestidade, porque hoje, por exemplo, quando a gente chega com um fornecedor nosso e diz assim, ó, eu tenho a tanto, dificilmente um deles me pede a cotação. Sim. Porque eles sabem que eu não faço leilão. Não, eu não sou aquele cara que eu quero esfolar o cara. O cara tá me vendendo a 8,10, eu vou dizer que eu tenho a 7,90. Não existe isso. Eu digo que eu tenho a 8,10 e digo pro cara, ó, precisa melhorar, porque a 8,10 eu já tenho. Alguém quis me dar o preço a 8,10 e assim vai. Então, eu acho que o principal, e eu digo para todo mundo isso, é o seguinte, a gente não vende aço. Eu não boto preço no meu vergalhão. Eu não boto preço na minha chapa, eu não boto preço no meu perfil, eu não boto preço na minha telha. Por quê? Porque quem bota o preço é o mercado. Não sou eu. Se eu comprar bem, eu consigo ter margem. Se eu comprar mal, eu estou lascado. Eu vou pagar para trabalhar. Então, o nosso negócio todo está voltado para compra. A gente compra aço e vende como o mercado manda. Um exemplo bem simples. Se eu comprar 8,10 e o mercado baixar, daqui a 15 dias o meu concorrente comprou a 7,80, 7,70, quem vai tocar o preço do aço é ele. E eu vou ter que vender sem margem. Então, a gente tem que tentar ser justo, de maneira que a gente entenda que o negócio só é bom quando é bom para ambas as partes, ou seja, os dois ganham. Se eu estou fazendo um negócio contigo, tem que ser um negócio bom para ti e bom para mim. Senão eu estou querendo te arrebentar ou tu está querendo me arrebentar.
Eu acho que isso é primordial. E na hora que eu converso isso, eu trato isso com qualquer fornecedor que a gente tem, e o fornecedor entende, ele fica de uma forma que ele diz assim, não, vamos chegar onde o Luizinho está pedindo, porque ele não está querendo arrancar nosso couro. E aí a gente da consegue... credibilidade pesa muito, né? Pesa, eu acho que pesa. Credibilidade, sem sombra de dúvida. Então hoje você tem em Belém e tem... Macapá e Santana, que é a Amapá Ferreaço. Então lá em Santana, nós inauguramos a operação em 2023. Vai fazer 2 anos agora, em maio, que a gente começou a operar, então a gente ainda está muito novo, muito neném, vamos dizer assim lá, e aprendendo um pouco da parte industrial, das máquinas que são máquinas excelentes que nós adquirimos lá com vocês, a Trefila. Opa! Não, são máquinas excelentes, eu não tenho dor de cabeça, isso aí é uma verdade e é o que eu estou te falando. A gente tem que ser transparente e dar a César o que é de César. Nós compramos 90% das máquinas com vocês. 10% que eu não comprei, meu irmão, foi um aborrecimento sem fim, cara. E eu vou falando a verdade porque eu não tenho por que mentir. Se eu tivesse tido dor de cabeça, eu falaria também. Mas as máquinas não me dão trabalho, não tem Deus o livre. E a sua equipe também é uma equipe show de bola demais. Então, a gente é muito bem atendido. Isso é muito importante pra gente, principalmente para quem entrou, por exemplo, eu sempre trabalhei com aço, desde pequeno. Trabalhava primeiro na parte da metalurgia, vamos dizer, depois vim para o comércio. Mas eu nunca tinha trefilado nada. Então, quando eu vim aqui com o seu Oséias lá da Isoaço, que eu vim ver como é que funcionava uma trefila. O Oséias abre o coração, né? Fantástico, uma pessoa espetacular, cara. Um cara legal, recebeu a gente, me ensinou um bocado de coisa. Ele disse, tu tá longe demais, pode vir aqui, tá lá do outro lado do país, não te preocupa. É verdade. Eu digo, pô, seu Zé, obrigado, sobre me receber, abrir sua empresa assim pra gente, porque às vezes as pessoas ficam com uma certa restrição, vou abrir pro cara que vai fazer a mesma coisa que a gente. Pô, um cara fantástico, bacana, me explicou tudo de trefila, me explicou como é que fazia as telas, me explicou, pô, um processo bacana. Então, assim, aprendi como é que se trefilar, fui olhar entender como é que funcionava uma trefila. Acabou que você mergulhou também no processo. A questão das fieiras, do sabão, Eu gosto de me envolver para a gente entender o que está acontecendo. Pelo menos assim, não ficar tão por fora que às vezes as pessoas acabam falando coisa para a gente sem a gente entender. E quando a gente não sabe, a pessoa faz o que quer, né? E a trefila é interessante porque você faz o seu próprio aço. No final você vai trefilar para fazer o seu CA60, que é a matéria-prima de tela, treliça, enfim, estribo. Ela que toca a fábrica toda. Sem ela eu não faço nada. É um pulo importante na industrialização. E uma máquina fantástica que não dá dor de cabeça. Tu imagina o seguinte, a gente tem uma linha de treliça, tem uma linha de tela, uma linha de endireitamento, uma linha de produção para cada produto ou para cada tipo de produto. Sim. Se eu parar a trefila, como é que eu abasteço? Como é que eu rodo? Acabou a fábrica. A fábrica vai consumir o estoque que tem trefilado e depois, amigo, esquece. É chorar. Então, assim, se a gente tiver problema com a máquina, que é a máquina principal, esquece o resto. Não vai produzir. E não tem dor de cabeça. É uma máquina espetacular. Não tem dor de cabeça, não dá manutenção. Tô te falando. Pensa numa máquina top, meu amigo. Não combinado não, viu? Eu tô sendo sincero, não tem negócio de combinação não. O Léo sabe que a gente aqui fala a verdade. Assim, então essa máquina que tá vindo para nós de treliça, eu tenho certeza que, se Deus quiser botar ela para rodar esse mês, vai ter um resultado também fantástico. E a gente vai ter condições de atender melhor os nossos clientes, num preço melhor, entrar. A gente já tem alguns clientes no Pará, então a gente já manda tela, treliça para Marabá, já manda para Barcarena, já manda para Moju, já manda para Baeté. Então, já estamos pegando ali alguns municípios próximos da Grande Belém. É grande, né? E assim, a gente hoje não tem muito interesse em entrar na Grande Belém, até para evitar certos tipos de conflito, e a gente não quer chegar ainda num grande revendedor, distribuidor de aço e vir Gerdau, vir Arcelor, teu Filmáquina agora vai para tanto. Porque quem me fornece Filmáquina são eles, né? Então é um mercado bem bacana, que quem concorre comigo me fornece a minha matéria-prima. Então, não mexe tanto com os gigantes, não. E aí a gente vai comendo pela beira, os que eles acham que não tem interesse, que não tem um volume, a gente vai lá e atende e vai conquistando. Sim. Até porque é um mercado que você cresce até nessa falha logística também, né? Dos grandes. No interior. Não conseguem chegar em certos lugares que a gente consegue chegar. Olha, tem produto nosso hoje no Afuá. A gente fechou uma parceria com um distribuidor de
alguns distribuidores locais lá em Macapá, que eles levam nosso produto para Oiapoque, levam nosso produto para Laranjal do Jari, levam nosso produto para Afuá, levam para aquelas ilhas ali do Marajó. Então você consegue chegar com o seu produto em alguns lugares que um grande player hoje não consegue, até porque para ele o custo é tão alto que não compensa o volume que o cliente está comprando. Às vezes uma tela que tem muito volume e pouco peso, né? Muito volume e pouco peso, difícil de transportar, é um frete que ninguém quer fazer, porque é um frete leve, é um frete solto, perigoso, geralmente tomba. Frete de treliça que tu aperta e ela aperta num canto e folga no outro, a carga é perigosa de tombar. Então é um negócio mais complexo, mas que a gente vai entrando onde a galera não quer trabalhar. Exatamente. E fica legal. Pra nós não tem problema, a gente não tem isso, não. Eu digo, meu amigo, a gente mexe com aço, a gente não pode ter frescura, a gente está aqui para atender quem quer comprar. Então é esse o nosso negócio. Legal, Luizinho. Então, uma história bonita, né? Desde 2016, 16. 9 anos, né? 9 anos. E hoje você deve, enfim, falar com teu pai falou, você estava realmente ali no Não, caminho. isso estava certo. Devia ter feito. Se eu soubesse, aí brinca, ele fala direto assim. Né? Ele brinca, rapaz, se eu soubesse que tu vinha desse jeito, eu tinha feito uns 2, 3 para me ajudar aqui. Mas ele é fantástico, é um amigão que eu tenho e é meu clientão, porra. Chega lá, manda a empresa é dele. Eu já disse pra ele, não, porque ele às vezes está com os clientes dele, ele fala assim, não, eu tô... tem a empresa de aço lá do meu filho, você a empresa é sua. Eu sou só seu funcionário, que eu tô só gerenciando. Se eu der uma ordem, a gente faz o que o senhor quiser, não tem frescura não. Se não fosse o senhor não sabia fazer nada, o que eu ia fazer da vida? Verdade. Ele que me colocou para trabalhar desde cedo. Te deu a tua base, a tua inspiração. Né? Eu lembro que eu chegava às vezes, saía para 15 anos, né? Eu com 15 anos ia para aqueles 15 anos que tem, sexta-noite. E aí quando dava sábado de manhã, ele batia na minha cama, ei, bora trabalhar, meu irmão. E pô, 8 horas da manhã, tu tá dormindo, cara. Não, pai, mas eu fui, que festa o quê, rapaz? Tu tem dinheiro de onde pra ir pra festa? Tu não tem dinheiro, bora, te levanta. Tem que trabalhar, rapaz. Tu lembra um dia já se viu um homem tá dormindo 9, 10 horas da manhã em casa? Bora embora, te levanta. Que você acatava bem isso. Né? Não, meu amigo, patrão, chefe, não tem que obedecer. Não vou obedecer. E aí eu ia com ele, ia morrendo de sono, meu amigo, cochilando no carro. Às vezes a gente ia para o interior, ele com obra de galpão, de posto de gasolina no interior, né? Bragança, Capanema, Tracuateu, tinha uma obra de galpão. Aí eu ia dormindo no banco do carro, cochilando. Aí de vez em quando ele ia, aí começava a puxar conversa comigo para eu ir acordando, para eu sentir a pressão. Mas foi o que me fez entender que a gente precisa correr atrás de trabalhar, porque não cai do céu. Deus protege a gente e abençoa, mas a gente tem que correr atrás, né? Sem dúvida. Você está conseguindo passar esse ensinamento para a nova geração? Passo, eu acho que sim. São duas meninas, né? São duas princesas que eu tenho e elas são novinhas ainda, então... Mas na medida do possível a gente vai ensinando. Mulher é um pouquinho diferente, mas a gente vai ensinando, né? Não pode tratar com a mesma dureza que a gente trata um homem. E aí depois o pessoal ainda vai falar, né, que a gente está tendo um pensamento errado, mas não é igual. Não é que seja melhor ou pior. Né? Mas a gente precisa preparar o homem para prover as coisas e na hora que o bicho pegar, ele está lá. Mulher tem que estar preparada para tudo também, mas a gente tem que ter um cuidado maior com zelo. Com certeza, não sem dúvida. Então, qual o conselho que você recebeu na sua vida, que você, até hoje, você acha que foi muito importante, que você leva esse conselho como uma coisa importante para você? Olha, o meu pai, ele sempre falou isso, e tanto ele como meu avô falava, que a gente tem que ser resistente, né? Ser forte, aguentar a porrada e assim, se você quer uma coisa, se você está agindo de forma justa, de forma honesta, de forma correta, continue fazendo que você vai conseguir o que você quer. Sem passar por cima de ninguém, sem pisar em ninguém, sem enganar ninguém, agindo de forma correta, justa e honesta. E o seguinte, vai lá e resolve. É só isso. Não tem ninguém para resolver, vai lá e resolve. Vai na direção certa e persistir com ética, com isso, trabalho. Correto, E não se deslumbrar, né? Porque às vezes a gente como lida com commodity, é tipo posto de gasolina. Eu faço muita comparação do nosso ramo com posto de gasolina, com estaleiro, que o cara pega em muito volume, às vezes, pra gente, né? Que o cara, caiu tanto, vou, isso aqui. Aquilo não é nosso. Você olha aquilo ali, mas aquilo ali é o oxigênio da empresa. Ele tem que estar girando. O dinheiro é de pagar imposto. E no final de tudo, o
que sobrar, se sobrar é nosso. Se não, vamos arrumar a casa porque a gente está fazendo bobagem. Então, assim, é agir corretamente, respeitando toda a cadeia produtiva e sendo honesto. Ser honesto e resolver. Porque apanhar, a gente vai apanhar de todo jeito, o tempo todo. Principalmente no nosso país, né, meu amigo? Você sabe disso. Nós somos empresários, a gente está aqui, do nada o governo vai e muda a regra do jogo. Ele diz, olha, até hoje era assim, a partir de amanhã é de outro jeito. E aí, como é que faz? Se vira aí, amigo, um abraço. E é desse jeito. E a gente sabe que isso sempre foi assim, desde antes de eu nascer. Sim. A gente achou que por um momento talvez fosse mudar algumas coisas, mas parece que não vai mudar muito, né? E a gente tem que saber jogar o jogo. Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, produzir, que é o que é a nossa função. Tentar, de alguma forma, melhorar. Não desistir, porque quando a gente desiste, a gente está abrindo mão de várias coisas para as próximas gerações. Mas entender que as coisas elas têm um tempo de maturação e de melhoria que não é do dia para a noite. Não é nesses próximos 4 anos que vai mudar o país completamente. Eu acho que a gente vai melhorando gradativamente e o povo brasileiro, que eu sempre digo, é um povo trabalhador, é um povo lutador e certas coisas que a gente vê não representam o nosso povo. Com certeza, senão esse país não era do jeito que é. Verdade. Entendeu? Então eu acho que isso aí é um povo, é o principal que a gente tem que ter na cabeça. Pra gente seguir adiante e continuar fazendo o que é certo, ter fé, acreditar e produzir, né? A gente direitinho, ninguém vai mexer com a gente. Vamos bater de um lado, vamos bater do outro. Você vai balançar, mas ninguém vai te derrubar. Você tá agindo certinho, direitinho. Tem uma hora que eu brinco muito com o meu pessoal lá na empresa, que às vezes acontecem umas coisas assim, sabe? E eu olho assim, eu penso, como é que eu vou resolver isso, bicho? E tu fica com a cabeça, eu acho que acontece com todos nós, né? Temos empresa. E aí, de uma hora para outra, aparece uma solução. Aí tu olha assim para cima e diz, obrigado, tá tudo certo. Eu brinco com o pessoal e diz, olha, enquanto a gente estiver agindo certo, enquanto a gente for honesto, a hora que bater, que for ideia roubar, papai do céu bota o braço aqui. Esse aqui não, esse é meu. Não mexe com esse cara aqui. Esse, vão para lá, deixa ele seguir. E aí a gente toma umas porradas, mas segue em frente. Agora, do dia que a gente fizer errado para ali, ele vai dizer, não, pode dar que esse aí já perdeu o rumo. Então, enquanto a gente tá agindo direitinho, a gente vai longe. Tendo fé em Deus, acompanhando e fazendo sempre o melhor. Certeza, como você falou, vai sempre surgir a saída. E a gente mesmo num ramo que para nossa região, né, que a gente sofre muito com logística e dificuldade, as nossas distâncias são muito grandes, dentro do próprio estado do Pará e do Amapá, é um ramo ainda muito verde lá pra gente, né? Então, a parte industrial você sofre muito. Tem muitas oportunidades também, né? Tem muitas oportunidades, mas você tem dificuldade demais, por exemplo, quando a gente montou lá na primeira etapa, o treinamento que o meu pessoal recebeu da sua equipe, o pessoal era todo verde. E eles foram aprendendo com a equipe que deu o treinamento e o pessoal se interessou. E hoje formaram, o próprio pessoal que está lá formaram alguns outros. De vez em quando a gente liga lá para o pessoal, eles orientam, ensinam. E a galera vai aprendendo, mas a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, hoje você chegar aqui em São Paulo, você encontra operador ali, aqui, acolá, não disponível, que o mercado tem dificuldade de mão de obra em todo canto. Mas lá nem encontrar, não encontra. Então mostra que o macapaense, ele é assim que fala, né, macapaense? Ele é... Porque muda, sabia? Eu vejo em alguns lugares do Brasil, culturalmente tem assim, já pessoas que são mais voltadas ao trabalho, a não faltar aquele crescer. E culturalmente tem outros lugares que o pessoal meio mais assim. Você vê as pessoas com uma vontade grande, uma sede de aprender, né? Eu sempre digo, eu não sei se eu tive sorte quando eu cheguei em Macapá e até em Belém mesmo. A gente tem a felicidade de encontrar algumas pessoas, no nosso time nós temos essas pessoas hoje, que elas querem aprender, elas querem melhorar. Eu tenho pessoas hoje que o cara chegou lá carregando ferro lá na empresa, e hoje opera calandra, opera guilhotina, CNC, opera dobradeira, CNC, opera máquina de plasma, sabe fazer um raio, sabe traçar uma chapa e fazer a gente faz muito tubo de fundação de ponte, né? O pessoal bate taca com aquelas camisas grandes para concretar por dentro. Então o cara aprendeu isso lá dentro, com outros operadores que tinham velha guarda, que o cara era da época de escola técnica que realmente formava bacana. E eles querem isso, porque hoje em dia tu não vê, né? Hoje tu não vê é difícil você encontrar
um jovem que queira ser um operador de máquina, um jovem que queira ser um soldador, um jovem que queira ser um pedreiro. Os caras só querem estar com um negócio de celular fazendo mimimi, aposta e tal, mas a gente ainda consegue encontrar pessoas boas que querem crescer e querem aprender. Porque isso é uma coisa que ninguém tira da gente, né, Léo? O que você aprende, ninguém tira da sua cabeça. Pode te tirar dinheiro, pode te tirar as coisas, mas o conhecimento ninguém tira. O maior investimento é em você mesmo, né? Porque é um conhecimento que ninguém te tira e você só evolui, né? Com certeza. Excelente, muito boa aí sua... Obrigado aí pela essa história maravilhosa aí. Muito feliz também da gente fazer parte, né, com certeza. Dessa sua jornada e sempre conte com a gente, com certeza aí, para dar todo o apoio que você precisar. E obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. Fica aqui o meu agradecimento a você, a confiança que teve também na gente lá do início, quando a gente fechou o primeiro negócio, continua tendo. E parabéns pelos produtos, pela empresa, a sua equipe é uma equipe fantástica, todos sem exceção, que nos atendem em algum momento, equipe técnica, equipe comercial, pós-venda, todas as áreas que nós falamos até hoje lá, nós sempre fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, respostas sempre rápidas, de imediato, tanto quando precisa de uma peça de reposição, como quando precisa de envio de material, a galera show de bola, 100%. Então, legal, obrigado. Vou transmitir, vou ficar muito feliz. Parabéns, fica meu agradecimento aqui a todos e parabéns pela equipe. E pelas máquinas que são excelentes. Beleza, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom. Valeu. Valeu.